Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos 5, 6, 7 e 8. Versículo 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 6. E aos 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Versículo 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Os meus queridos irmãos e amigos podem ler ainda no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 19. Qual é o primeiro mês do calendário judaico? O primeiro mês do calendário judaico é Abib ou Nisan. Portanto, no primeiro mês do calendário judaico, Abib ou Nisan, que corresponde março e abril, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Tem algumas versões bíblicas que diz no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. Prestem atenção, meus queridos irmãos e amigos. O versículo não está dizendo que a Páscoa era realizada no dia 14 de Nisan à tarde, mas que era realizada no crepúsculo da tarde do dia 14 de Nisan. Crepúsculo é a fronteira entre o dia e a escuridão. Crepúsculo é entre o pôr do sol e a noite. E um dia para os judeus é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Portanto, a Páscoa era e ainda o é comemorada pelos judeus no começo da noite do dia 15 de Nisan. No dia 15 de Nisan, é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que é uma extensão da Páscoa, porque acontece logo após a Páscoa. A festa da Páscoa, junto com a festa dos pães asmos, durava 7 dias. Dia 15 de Nisan e dia 21 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães asmos e último dia da festa dos pães asmos, era feriado, santa convocação, sábado cerimonial, como queiram chamar. Uma observação: não confundir sábado cerimonial com o sábado semanal. Feito esses esclarecimentos, que reputo muito importantes, porque muitos cristãos também fazem confusão. Vamos em frente. Meus queridos irmãos e amigos, os tradutores, falando a respeito da Páscoa e da Santa Ceia, cometeram um erro grosseiro que compromete a história e o cronograma da história. Sim, compromete a história e o cronograma da história. E ainda deixa muitos cristãos confusos. Aonde estão esses erros comprometedores? Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 7.
Prestem atenção e muita atenção no que vou lhes dizer, meus queridos irmãos. Prestem atenção. Prestem atenção e que irão constatar a veracidade do que estou lhes dizendo. Por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 17. O versículo diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Identificaram o erro, meus queridos irmãos e amigos? Prestem atenção. Qual era o primeiro dia da festa dos pães asmos? Acabei de ler lá em Levíticos. O primeiro dia da festa dos pães asmos era 15 de Nisan. Era feriado nacional, santa convocação, sábado cerimonial. E aqui no versículo diz que os discípulos, no primeiro dia da festa dos pães asmos, perguntaram para Jesus aonde ele queria que fizessem os preparativos para comerem a Páscoa. Segundo erro, a festa dos pães asmos era um complemento da Páscoa. A Páscoa já tinha sido realizada no começo da noite do dia 15 de Nisan. Primeira Páscoa, depois a festa dos pães asmos. Terceiro, o versículo diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos perguntaram a Jesus se ele queria que fizessem os preparativos para comerem a Páscoa. Ora, a festa dos pães asmos é um complemento da Páscoa. Primeiro vinha a Páscoa, depois a festa dos pães asmos. Quarto erro, o mais grosseiro de todos. O quarto erro é o mais grosseiro de todos. No dia 15 de Nisan, quando estavam tendo esse diálogo, Jesus o Cristo estava no sepulcro. Ele foi sepultado no dia 14 de Nisan, quarta-feira, à tardezinha. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 12. Diz a mesma coisa que este versículo que está no livro de Mateus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importa sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. O versículo está dizendo o seguinte: primeiro, chegou o dia dos pães asmos. Qual era esse dia? Dia 15 de Nisan. Segundo, Jesus chamou Pedro e João e mandou preparar a Páscoa. A Páscoa vem primeiro que a festa dos pães asmos. Aqui inverteram. Eles já estavam no dia da festa dos pães asmos. Portanto, a Páscoa já tinha passado. Terceiro, Jesus não poderia ter dito isso para Pedro e João, porque já estava no sepulcro. Jesus o Cristo, como já dissemos, foi sepultado no dia 14 de Nisan, quase se findando o dia. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos?
Meus queridos irmãos e amigos, não esqueçamos que um dia, segundo o calendário judaico ou bíblico, é de um pôr do sol até outro pôr do sol. A noite vem primeiro que o dia. É como está lá em Gênesis. E foi a tarde. Tarde corresponde à noite. E manhã, o primeiro dia. E foi a tarde. Tarde corresponde à noite. E manhã, o segundo dia. O calendário que está em vigor o calendário que estava em vigor era o calendário juliano, que foi implantado pelo líder romano Júlio César no ano 43 a.C. Mas os judeus não seguiam o calendário juliano. O calendário atual é o calendário gregoriano. Por quê? Porque o Papa Gregório XIII, no dia 24 de fevereiro de 1582, substituiu o calendário juliano. E então passou a se chamar calendário gregoriano. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, Jesus o Cristo realizou a Santa Ceia na noite de 14 de Nisan, quarta-feira, e, terminando a ceia, cantaram um hino e foram para o Horto das Oliveiras. Lá no Horto das Oliveiras, na noite de 14 de Nisan, quarta-feira, foi preso e levado para Jerusalém. Os discípulos fugiram de medo e foram seguindo os guardas de longe. Foi nessa noite que Pedro negou a Jesus e que Jesus foi zombado, chicoteado, escarnecido. Logo que amanheceu, agora já estamos na manhã de 14 de Nisan, quarta-feira, levaram Jesus para o Sinédrio. Quem o recebeu? Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Do Sinédrio foi Jesus levado para o pretório, residência oficial do governo romano, Pôncio Pilatos. No Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 28, diz que Jesus chegou bem cedo ao pretório. E os judeus não quiseram entrar no pretório para não se contaminarem, porque era residência do governo romano, porque logo mais iriam participar da Páscoa. Do pretório, Jesus foi levado ao Gólgota para ser crucificado, chegando ao Gólgota às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, hora nona, morreu. Logo que Jesus, o Cristo, morreu, José de Arimateia, rico comerciante da região, procurou correndo Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Ele retornou apressadamente para o Gólgota, tirou o corpo de Jesus da cruz e o envolveu num fino lençol com mirra e aloés. E o dia estava quase se findando. Leiam, por gentileza, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 57 ao versículo 59. Portanto, Jesus, o Cristo, foi sepultado, quase se findando o dia de 14 de Nisan, quarta-feira. Sendo assim, ele passou a noite e o dia a noite e o dia de 15 de Nisan, quinta-feira. Ele passou a noite e o dia de 15 de Nisan, quinta-feira. A noite e o dia de 16 de Nisan, sexta-feira. E a noite e o dia de 17 de Nisan, sábado. Ressuscitando sábado à tarde. Quando terminou o sábado semanal, as mulheres foram até o sepulcro e Jesus não estava mais. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos 2 estudos completos em nosso canal falando sobre isso. Meus queridos irmãos e amigos,
pedimos uma grande gentileza. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. Dê o seu like. O nosso compromisso, queridos irmãos e amigos, é com a verdade. É com a verdade. Nós não nos compactuamos com a mentira. Nós não distorcemos o que está escrito na palavra de Deus. O nosso compromisso é com a verdade. Inscreva em nosso canal, dê o seu like. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os meus queridos irmãos e amigos. Amém.